você garante lá, depois eu pego. Mas vamos, e aí eu também achei improvidencial, porque tem algumas coisas que eu estou ouvindo de Aparecida, de um encontro de comunicação nacional, e eles colocaram a gente como referência. No primeiro painel, eu levei um susto, porque esse é o momento que a gente está discutindo nossa identidade, nossa caminhada, a afirmação dessa identidade de SEBS, nossa visibilidade como justiça e profecia na cidade, no mundo urbano, né? Então é por aí. Vou dar rapidamente algumas coisas que eu trago e que partilho com vocês e que acho importante considerar, né? E a primeira coisa que ocorre de tudo que a gente já celebrou aqui hoje, já viveu, nós estamos numa tenda, né? Isso nos remete à encarnação do Filho de Deus. E anterior a essa encarnação, a gente é remetido àquilo que já era a antecipação da igreja, quando o povo de Deus se formou, né, sob a liderança de uma pessoa idosa, do Moisés, do irmão dele, da família dele. E foram, né, se juntando aqueles grupos todos, como a gente veio de cada sub-regional, para se encontrar aqui debaixo de uma tenda, sabendo que Deus está presente, né? Apesar das dificuldades, dos desafios, Jesus vai lembrar, vocês vão ter que ler os sinais dos tempos. Não dá para ficar olhando o passado. E interpretar os sinais dos tempos já exige de nós um grande discernimento. Como ser comunidade e manter a identidade, justiça e profecia na cidade. Mas Deus que amou a sua tenda, que está presente, que nos reúne, e se o Verbo se fez carne, uma das coisas que lá, o encontro de Aparecida termina agora no almoço, que o pessoal dizia, falava assim, ô gente, está na hora de nós, igreja, fazer a carne virar verbo. Parece um trocadilho de palavra, mas não é um simples trocadilho, né? Então, se o Verbo se fez carne, agora nós, a carne, temos que fazer a carne virar verbo, e verbo de Deus, palavra de Deus, profecia na cidade, né? E isso é importante. E estando numa estação que é reino de Deus, mais do que ficar se cobrando e condenando, a gente também tem que lembrar que o reino de Deus, na sua própria definição, é e ainda não é, né? O reino de Deus já está presente, já está fermentado, as comunidades estão aí fermentando a história, a ação dos profetas e dos justos, a vida dos justos está nas mãos de Deus. Lembramos desde os nossos mortos, mártires, o pessoal que testemunhava aqui, e nós que estamos no caminho da justiça, nossa vida está nas mãos de Deus, mas ainda não está tudo pronto, não está tudo garantido, né? E o desafio é uma oportunidade a mais para a gente se fortalecer, né? E o que eu dizia, que eu fiquei impressionado lá nesse encontro, no primeiro painel, logo de cara, pelo maior especialista de tecnologia da informação, problema da modernidade, uma das consequências da globalização. A gente está discutindo como comunicar, como falar de Deus no tempo tão envolvido com as questões tecnológicas e um aperfeiçoamento que deixa a gente assustado, né? Nós não sabemos mexer no celular direito, mas dá na mão de uma criança de 9 anos, né? Ele te dá um nó na cabeça e nós estamos lá na terceira idade já fazendo curso de computação para mandar um e-mail, né? Pois é, mas é bem por aí. E o rapaz que era da igreja metodista, ele falou assim, eu creio que para o futuro, né, no mundo das comunicações, a gente tem que ser SEBS das comunicações. Quer dizer, tudo aquilo que a SEBS já significou e significa, de escola de formação Aparecida, e escola de formação especial dos leigos, de gente crítica, de gente que tem a fé com aquela capacidade de pensar a fé e avançar, de não ter medo do futuro, de marcar presença séria, né? De se comprometer com a história. Ele falava isso para nós e às vezes a gente fica no marasmo, né? Às vezes a gente perde a referência, diz Luiz Irondina. E a minha referência foram essas comunidades, eu tenho alegria de ser dessas comunidades. A comunidade onde o povo de Deus a caminho se reúne, celebrando as conquistas, mas buscando o reino que ainda não chegou.
né? Ter alegria de falar que nós temos essa referência. Somos povo de Deus, sim. E vejam que tanto a Irondina colocou, o documento dos bispos já colocou também. A gente sabe que isso é um grande desafio hoje, que no nível da comunidade, que a gente precisa priorizar aquilo que é o fundamental, né? Olhando para a Santíssima Trindade, vida de comunhão, de amor, a melhor comunidade. A Irondina até apontava: como é que eu posso falar que sou cristão se eu perco a ética, a fraternidade, a justiça, o afeto, se eu fico falando mal dos outros? Na minha própria comunidade, não é? Quer dizer, é legal a gente perceber isso, que a comunidade, que não existe perfeita também, mas quanto tempo a gente se desgasta resolvendo os pepinos e as brigas entre nós, né? E aí a gente perdeu a base. A gente perdeu a base, e até querendo definir base, né? Então, falta a gente procurar ter como grande referência, sim, a vida no amor, a alegria, de recuperar essa alegria de ser comunidade eclesial de base, né? E que não está passando, que não é uma coisa do passado. Hoje é um desafio cada vez mais atuante, nessa permanente articulação entre fé e vida, fé e política. A política, como define a igreja, isso não é novo, como a expressão melhor da caridade que a gente pode praticar na medida que ela procura o bem comum. Não é assim que a igreja define a política? Não foi por causa disso que Jesus morreu como condenado político na cruz, subversivo, porque queria o bem de todos e porque foi considerado ateu, né? Não foi assim que o Paulo, ele chamou para si os direitos de cidadão romano para poder dar testemunho do Evangelho? E às vezes a gente não sabe nem quais são os nossos direitos. Para vocês isso não é novidade, mas não foi assim que São Paulo fez? Aqui em São Paulo, um dos famosos santos nossos, o Frei Galvão, teve um problema muito sério, quase foi expulso da cidade, porque estava defendendo uma pessoa injustiçada diante de um filhinho de papai, né? A Madre Paulina foi expulsa pelo bispo porque ela não aceitou a intervenção das madames no trabalho dela com os pobres. Foi para Bragança Paulista. Quer dizer, não tem como separar, né? O Santo Dias, no piquete, defendendo os direitos dos trabalhadores, Padre Ezequiel Ramin, que amanhã completa 25 anos de martírio, né? Morto, assassinado, jovem, 33 anos, porque defendia o direito dos trabalhadores da terra e da reforma agrária. Profecia, não, todos os outros, né? Nós estamos lembrando do Ezequiel, porque amanhã ele faz 25 anos que seu testemunho brilhou para nós aqui como missionário, e assim por diante. Bem, não estou falando nada de novo, mas eu fiquei profundamente sensibilizado com aquilo que foi falado lá no Seminário Nacional de Comunicação, o que para nós é um momento maior ainda de responsabilidade, né? Como ser comunidade na cidade, mantendo aquilo que é próprio nosso, comunidade eclesial de base. E aí, nós acabamos de fazer um retiro na região, nossa equipe de SEBs da região, e foi muito bom, viu? Nós éramos mais ou menos 30 pessoas, e tem um grande padre que é amigo nosso, entre os grandes padres que temos nesta região. Ele pegou a palavra a SEBs e inverteu, né? E isso eu acho também genial, porque o que é a base? O que é a base? Ele falou assim, lembrando de forma muito simples, vou ler o que ele escreveu no artigo. Padre Conrado, que trabalhou aqui, que construiu tudo isso aí, o salão até foi colocado, foi homenageado com o nome dele. Ele não está aqui porque ele foi visitar a família depois de muito tempo, ele é alemão, mas um dos grandes nossos. Ele dizia o seguinte, começando de trás para frente: as bases das comunidades são as necessidades concretas, vividas e sofridas pelo povo. Porque às vezes a gente que é povo fala assim, mas porque o povo fez isso? Mas porque o povo vota mal, o povo não sabe escolher. Como se a gente não fosse parte desse povo. Como se nós não fôssemos... É aquilo, né? Os meios de comunicação fazem a gente pensar, já dizia Isaías lá atrás, depois o Marcos, né? Olha, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E se a gente não tem o pé no nosso chão, vai ficar complicado. Então, mas isso aqui acaba com a nossa fantasia. As bases das comunidades eclesiais de base
são necessidades concretas, vividas e sofridas pelo povo. Ele até chamava a atenção, não só dos pobres hoje, mas nesse esquema de globalização do povo dos excluídos. Aqueles que são jogados fora. E que gente nova já não está tendo mais vida dentro desse mundo neoliberal, né? Sendo as necessidades do necessitado, parece Pedro Casaldáliga falando, sendo a necessidade do necessitado a base da SEBS, precisa haver um exame rigoroso a respeito desta base. Um desafio, né? Porque isso é nosso. Sendo a necessidade